testemunho, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, meu Deus. Segunda Timóteo, capítulo 1. Glória a Deus, abençoa Jesus a tua serva, Pai. Glória a Jesus. Glória a Deus, Pai. Israel. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3. Tem como título a aflição de Paulo por Timóteo. Exortação à firmeza e à constância no ministério. Número 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti das minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, em quem te há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço a Deus por essa palavra. Agradeço a Deus por essa palavra, porque como a pastora chegou para mim hoje de manhã e falou para mim trazer uma palavra, eu não sabia o que trazer, mas me veio à memória o testemunho da pastora também. E também a EBD de ontem também estava lendo também a EBD de ontem. Então me veio à memória esse texto, que Paulo escreve uma carta a Timóteo, porque Paulo está preso, né, em Roma, nessa carta que ele faz, ele está preso em Roma, e também já está com idade avançada, já sabe que está chegando a hora de cumprir, né, o que ele veio designado a fazer, o seu evangelho, e ele quer muito ver Timóteo, que é um irmão na fé, um amigo, um filho na fé dele, né, e ele tem muito prazer na vida de Timóteo porque ele afirma a fé não fingida nele, uma fé verdadeira, a fé que hoje eu quero falar com os meus irmãos, basear nessa fé, para dividir com meus irmãos. Espero que todos vocês coração aberto e que vamos repreender qualquer espírito de distração e vamos estar na palavra e aprender juntos, na honra e glória de Deus. Maravilha. A fé não fingida. A fé que ele fala de Timóteo, como eu falei, né? É uma fé que não fingida, é uma fé genuína, verdadeira. Ela é praticada nas obras do nosso dia a dia. A fé que a gente fala é uma fé que não é uma fé falada, é uma fé no nosso agir. É uma fé que a gente tem, a fé que a gente não vê, mas que a gente crê. É aquela que a gente crê, que nasce na gente. Aleluia. Que, como a pastora está falando hoje de manhã para mim sobre o testemunho dela, a fé é aquela fé que a gente sabe que não tem uma coisa na gente agora em casa, a gente não vai ordenar o nosso vizinho e pedir para ele. A gente tem um Deus que tudo provê. E se temos fé nele, a gente tem que ter fé que ele vai prover nas nossas vidas. Glória a Deus. Essa é a fé verdadeira, é a fé que não é só falada pelos lábios. É muito mais a gente falar que crê, que a gente tem fé, só que a gente praticar ela, botar em prática, aí que a gente vê se temos fé ou não. É na hora da peleja que a gente vê essa parte, né? Na hora das tribulações da nossa vida. Que devemos firmar nossa fé mais em Deus, escutar mais a voz de Deus na nossa vida, né? Aí eu separei aqui também o exemplo, né, de fé que não é uma fé verdadeira, o exemplo é de Judas Iscariotes, que ele esteve com Jesus, ele viu os milagres de Jesus, ele ouviu a palavra de Jesus, ele viu as curas de Jesus, mas ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Meu Deus! Ele estava junto com Jesus, não é porque ele conhecia Jesus, que ele tinha fé. Ele sabe que ele tinha consciência que aquele era o Cristo, nosso Salvador. Então ele trocou Jesus por moedas. E para ele depois veio o remorso na vida dele.
oravam, que jejuavam, que iam para pregar. Só que não era uma fé verdadeira, era uma fé de aparências. Meu Não Deus. tinha a obra da fé, como a gente fala, a obra do Espírito. Porque como chamamos no Espírito Santo, o Espírito Santo tem as obras que a gente faz. A obra do amor, da misericórdia, do ajudar ao próximo. Isso não tinha neles. Jesus até chamou eles de sepulcros caiados, que são uma aparência por fora, mas são ocos por dentro. São vazios. São vazios. Não podemos ser assim, não podemos ser vazios. Somos servos de Deus, temos que estar ali cheio dele o tempo todo. Temos que estar firme nas promessas, firme em Cristo, creia nele, creia nas promessas dele, porque ele é libertador, ele é o salvador de nossas vidas. E assim, também cada fé verdadeira nós temos também da Bíblia, como Daniel, que mesmo como foi impedido de orar, estava ali, subindo na sua janela do segundo andar, estava ali clamando, buscando Jesus, meu Deus, mesmo quando ele foi ameaçado de ser jogado na jaula do leão, aí ele ficou firme, mesmo quando entrou na jaula do leão, mesmo quando entrou na cova dos leões, os leões não atacaram ele, não tinha cheiro de carne, porque Deus estava com ele. Deus estava com ele, porque a fé dele o salvou, a fé dele ajudou ele nisso, assim como também Raabe, que pelo ouvir ela criou uma fé, pelo ouvir do nosso Deus, porque ela não conhecia, tinha outra cultura, mas pelo ouvir, a fé firmou no coração dela, e ela creu que através disso ela teria salvação da casa dela e da família dela. A fé verdadeira, a fé no agir, quando ela escondeu os 12 espias, ela teve a fé que ela teria salvação, e assim foi, porque a palavra de Deus não falha. Como ontem estamos estudando sobre o Abel, né? Que ofertou o melhor a Deus pela fé que ele teve. Ele é mencionado nos heróis da fé, no Hebreus. Ele é mencionado como herói da fé. E é isso, porque a fé dele nasceu com ele. Não foi uma herança de Adão e Eva, como foi falado. Surgiu dele, e assim a fé surge da gente, né? A fé de cada um surge. Não como a gente, podemos ter exemplo. Assim como o Timóteo teve exemplo na fé dele, da avó dele, Loide, e da mãe dele, Eunice, ele teve um exemplo cotidiano, e assim também devemos ser. Devemos ser exemplo para outras pessoas. Glória, eu sou servo de Deus e estou murmurando se alguma coisa acontece comigo. Eu estou murmurando porque eu não tenho um arroz para comer hoje, eu estou murmurando. Eu vou lá no vizinho, para casa do vizinho e pergunto se tem para me dar. Isso não é fé. A fé é você orar, você ir lá, como a pastora falou, botar as panelas lá, orar e saber que Deus vai dar a sua providência. Porque Deus não tarda. Deus não está deixando os últimos dias da sua descendência passar fome. Nós temos que pensar isso, nós temos que firmar nossa fé, cada vez mais fé, porque hoje, no dia a dia, a gente está deixando muito de lado, as coisas estão sendo muito faladas no exterior, pela nossa boca mesmo que a gente fala, de fora, pelo nosso falar, mas de coração não estamos falando de verdade. Temos que prestar atenção nisso, porque Jesus está voltando, Jesus está voltando e vai vir buscar a sua igreja. Meu Deus! Deus! Estamos diante dele, né? Deus reconhece como estamos diante de Cristo. Porque não adianta a gente estar aqui ocupando cadeiras aqui na igreja, estamos aqui fazendo cumprindo horário. Só que se não estamos aqui em espírito e em verdade, devemos estar na presença de Deus, espírito e verdade, não só na igreja, também na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso curso, na nossa escola, onde quer que nós estejamos. Meu Deus! Porque quando Jesus voltar, ele vai olhar nossas mãos, como o pastor me falou, e vai saber qual foram as suas obras. Vamos entrar no céu de mãos vazias? Não podemos, devemos ter nossas obras. Então, a gente tem que orar mais, buscar mais a palavra de Deus, nos firmar mais na palavra da Bíblia, porque é a palavra que liberta de verdade, é a palavra que salva. Devemos jejuar mais. A gente está fazendo jejum pela nossa vida espiritual. Eu estou falando até por mim mesma, porque eu faço de vez possível, mas eu não faço como eu queria fazer. Eu peço a Deus sabedoria, peço a Deus discernimento para me seguir buscando mais a Ele cada dia mais. Porque a gente fica muito disperso no nosso dia a dia com as tarefas de casa, com as coisas, com os filhos, com o esposo, às vezes com a esposa, às vezes com o nosso trabalho. A gente acaba nos afastando de Deus, mas orar incessantemente,
constantemente, orar constantemente, é a gente estar lavando uma louça, estar orando, estar clamando a Deus. A gente está no ônibus, está orando no pensamento, clamando a Deus. A gente está vivendo aquela vida em oração. Uma vez eu tive uma experiência também, que eu fui dormir, eu estava com o pensamento em Deus, orando a Deus. Quando eu acordei, eu também estava com o pensamento orando a Deus. Eu pensei, sabe que eu estava dormindo? Então, é uma sensação muito estranha para mim, mas eu gostei muito daquela sensação. Parecia que eu estava na mesma oração quando eu dormi. E orar incessantemente é isso. A gente tem que estar buscando Ele, nos consagrando mais a Deus, estando mais em comunhão, mais juntos. Porque a fé, como falou, Ele herdou da sua avó e da sua mãe. A gente também, quando a gente vê uma pessoa, um exemplo de fé, a gente também se enche de fé também. Glória a A Deus. gente vê aquela pessoa, quando a gente vê aquela pessoa que está com uma fé firme, a gente vê no falar da pessoa, no seu dia a dia, no seu agir, aquilo nos mostra como exemplo. Isso devemos ser exemplos. Exemplo para nossos familiares que ainda não conhecem a Cristo. Exemplo para o colega também que ainda não conhece. Tem que ver a gente é diferente. A gente é um sal nessa terra, né? Temos que fazer a diferença. Somos a luz do mundo, somos chamados como lamparinas, né? Nós devemos fazer a diferença onde a gente estivermos. Glória a Deus. E é isso, né? E deixa eu ver aqui, glória a Deus. Aleluia, Obrigada pela Jesus. palavra, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E eu peço muito discernimento também a Deus, né? Como eu vou falar um pouco sobre mim, né? Como eu falei, tem um tempo que eu achava que eu não queria falar, eu não queria pregar, né? Porque eu tive uma passagem muito difícil na minha vida. No ano de 2024, eu tive uma depressão. Eu estava com uma depressão profunda porque eu estava me sentindo muito atarefada, porque eu tinha acabado de morar de um relacionamento, eu estava trabalhando longe. Eu acabei ficando muito triste. Eu não vi que eu estava me perdendo nisso, né? Aí quando eu fui ver, eu estava numa depressão, onde eu não queria ver ninguém, onde eu não queria mais ir trabalhar, onde eu estava irritada, eu estava brigando com todo mundo, eu não queria saber de ninguém, não queria visitar meus pais, quando eu falava uma coisa comigo, eu chorava. Então eu não via que a minha falta era de Deus, a minha doença era a falta de Deus na minha vida, porque num dia, quando eu busquei de verdade Deus, foi quando eu estava vindo de Motorube, da padaria, onde eu estava trabalhando, e o piloto da moto, ele falou para mim, você está doente? Aí eu falei assim, não. Aí ele foi falar assim para mim, você sabe o que você está passando, só que não você pode resolver, sabe? Aí eu falei, eu não estava entendendo o que estava falando, eu estava entendendo. Aí eu falei, não sei, porque eu não estou nem doente. Ele falou, você está precisando de Jesus, ele está te chamando na casa dele. Ele precisa de você, o que você tem é espiritual. Não é nada assim da carne. Você está tomando remédio, você não precisa tomar remédio. Isso, Deus vai te curar, Deus está te chamando para a obra dele, vai estar na hora que você servir a ele. Aí eu cheguei em casa e falei, não, Deus, esse moço sabe, ele nem conhece a minha vida. Eu não falei nada para ele, eu não lembro de falar nada para ele. Aí, mas depois eu entendi que Deus mandou aquele homem naquele momento para falar de Deus para mim. Para ele me mostrar o caminho certo. E naquele momento, eu entrei em casa, fiquei pensando, e naquele momento eu tive verdadeiramente uma fé verdadeira em Deus. Quando eu orei para ele, e eu falei, meu Deus, tira esse mal de mim, porque isso não é meu. Lança desse inimigo que está sobre mim, Senhor. Me traga de volta a minha alegria, traga de volta a minha felicidade, Senhor. Porque eu já sei chorar, eu não quero saber de nada, eu não quero ir para a igreja para saber de ninguém. Senhor, me ajuda, Senhor, me liberta. E, gente, pela honra e glória de Deus, naquele mesmo instante, aquele demônio que estava me saiu. Eu senti uma libertação. A minha alma mudou. Foi uma coisa que eu não consigo nem explicar, porque não foi uma coisa real na minha vida. Eu nunca imaginei aquilo. Naquele
mil pessoas, depois depois da cura do coxo, voltou também a pregar de novo, converteu umas 5 mil, e é assim, estava cheio do Espírito Santo. Devemos buscar o Espírito Santo nas nossas vidas, nos encher dele para alegrar esse mundo, para estar junto neste mundo. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar levando essa palavra hoje. Eu espero que ela tenha ficado no coração de vocês, mas que ela tenha ficado no coração, para não pecar contra o nosso Deus. Agradeço. Vou estar orando para encerrar. Glória a Deus! Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, meu Pai, coloco diante de Ti para agradecer, bendizer, louvar o Seu nome, meu Pai. Venha aqui, Senhor, pedir, Senhor, interceder pelos meus irmãos na fé, meu Pai. Que o Senhor ajude, Senhor, cada vez mais, seguindo o Seu caminho, Senhor. Que o Senhor nos ajuda, Senhor, a ler as Suas Escrituras, a meditar na Sua palavra, Senhor, a palavra que nos liberta, que nos reaviva, que nos salva, Senhor. Nos ajuda nas caminhadas, Senhor. Nos firma na Sua rocha, Senhor. Nos guia, meu Pai. Que o Seu Espírito Santo esteja conosco, meu Pai, no nosso dia a dia, Senhor. Que a busca por Ele, os frutos do Espírito, Senhor, nós conseguimos ter, meu Pai. Sem aquela pessoa que está apagada na fé, meu Pai. Que o Senhor reaviva, Senhor. Que tenha um encontro com o Senhor verdadeiro, meu Pai. Que o Senhor mostre a Sua glória, meu Pai, na vida dessa pessoa que está cativa, Senhor. Liberta, traz a libertação, quem precisa de libertação, Senhor. Mostre só o Senhor é Deus, só o Senhor que cura, só o Senhor que salva. Nossas vidas estão em Suas mãos, Senhor. Não nos permita, Senhor, falar, Senhor, honrar o Senhor com os lábios e esquecer o Senhor em nossos corações. E sim, Senhor, para que nós possamos ser sacrifício vivo diante do Seu altar, meu Pai. E podemos nos ofertar como sacrifício vivo para o Senhor, meu Pai. Que sejamos firmes na Sua obra, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Eu te peço, Senhor, por cada um aqui, meu Pai, reaviva, Senhor. Traga um renovo, meu Pai, nas nossas vidas, Senhor. Traga um despertamento na Sua presença, na Sua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, aqui te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aleluia!